Bem-vindos à nossa aula de estudo da cor. Estudar colorimetria é fundamental para nós profissionais da área da maquiagem. Ou seja, trabalhamos puramente com cor e textura. Se não soubermos olhar para a cor com sensibilidade e aprender a trabalhar de uma forma mais prática com elas, vai ficar muito difícil entregarmos um resultado de excelência no nosso trabalho. Colorimetria não precisa ser um assunto complicado. Muito diferente do que vocês veem em muitos cursos de aperfeiçoamento que faltam conteúdo sobre isso, ou muito diferente do que simplesmente sair por aí catando um conteúdo super complicado. Eu vou ensinar para você nesse módulo como construir um estudo da cor de uma forma muito prática. E entender toda essa teoria que engloba esse assunto vai facilitar muito a sua vida. Vai fazer com que você consiga desenvolver um olhar mais apurado, ter uma percepção de como as cores se formam. Você vai melhorar o seu degradê dos esfumados, sabendo como unir as cores de uma forma que fique um degradê perfeito. Você vai aprender a harmonizar a maquiagem como um todo, aprendendo a combinar a cor das sombras com a cor do batom, entender e conseguir observar o subtom das peles com mais assertividade. Você vai entrar no mundo da colorimetria de uma forma muito prática e leve. Tenho certeza que o conteúdo dessa aula vai fazer você se tornar um maquiador de classe e vai fazer você ter muito mais segurança na hora de construir a sua maquiagem e atender as suas clientes. Saber sobre o estudo da cor traz mais autoridade para o seu trabalho, mais propriedade na sua comunicação. E você vai ver como reaproveitar melhor os seus produtos. Eu vou te ensinar, depois da nossa aula teórica, como fazer algumas misturas na prática e como sensibilizar o seu olhar para identificar as cores e saber como modificar o subtom das suas bases e de alguns produtos. Você não vai mais precisar ficar gastando um dinheiro desnecessário comprando milhões de cores de base ou de corretivos ou paletas de sombra. Se você souber e trabalhar com inteligência usando o seu material e as cores que você já tem, você vai economizar tempo e dinheiro. Então vamos comigo aprender um pouco mais sobre esse universo das cores. Trouxe para você um conteúdo riquíssimo, onde abaixo dessa aula, deste módulo, você vai poder baixar o PDF e ter acesso a esse conteúdo todinho a hora que você quiser para você estudar e entender de uma vez como o mundo da colorimetria funciona. E o que seria colorimetria? Colorimetria é a técnica que busca descrever a percepção das cores aos nossos olhos. A refração das cores foi o primeiro fenômeno a ser estudado por Newton e consiste na decomposição da luz solar nas cores do arco-íris, quando atravessa um prisma, formando o que ele chamou de espectro. Ele é formado, então, pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estas são as cores que compõem a luz do sol e o arco-íris. Através dessa ordenação das cores, criou-se o nosso famoso círculo cromático, que faz parte do sistema RYB, que significa vermelho, amarelo e azul em inglês. Consideramos essas como as três cores primárias. Vamos falar muito dessas três tonalidades. Entender o círculo cromático é fundamental para que consigamos criar harmonias de cores dentro da nossa maquiagem, construindo degradês perfeito entre as cores, entender melhor o subtom das peles e como fazer as correções necessárias e as alterações de tonalidades com mais segurança. Aprender a lidar com as cores de uma forma inteligente faz com que economizemos tempo e dinheiro, tendo um aproveitamento de todo o nosso material e construindo muito mais confiança e autoridade para a nossa profissão. Vamos conhecer agora o círculo cromático, como ele é formado e como criamos as cores que compõem esse círculo. O nosso círculo ele é formado por 12 cores que se iniciam a partir de 3 cores puras. O que seria a cor pura? É a cor fiel. É uma cor que não se mistura entre si. As 3 cores primárias seria vermelho,
amarelo e azul, que está representado no triângulo central deste círculo. Em volta deste triângulo temos as 3 cores que chamamos de secundárias, que se formam pela mistura das cores primárias. São elas o verde, o laranja e o violeta. O círculo final, gente, ele é formado pela junção das cores primárias, secundárias e terciárias, que teoricamente são as cores resultantes das misturas de uma primária com uma secundária. Então, gente, formamos o círculo cromático a partir da mistura das cores primárias, que são as cores puras, aquelas cores que não se misturam. O sistema RYB, que é o sistema que vamos estudar aqui nessa nossa aula de teoria, ele vai ser formado, então, pela cor vermelha, azul e amarelo. Lembra da nossa aula de subtom e tonalidade de pele? Tudo é formado a partir da mistura dessas 3 cores. E são essas 3 cores que vão nos nortear e vão nos ajudar a criar as diferenças de subtom, a modificar as tonalidades dos produtos e a criar vários tons de base. Você, tendo essa percepção e entendendo que a partir da misturinha dessas 3 cores, formamos as outras cores secundárias, laranja, verde e violeta, são outras 3 cores muito importantes para que consigamos misturar tudo isso e formar as 12 cores que vão formar o círculo cromático. Então agora vamos conhecer melhor quais são as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Além da mistura dessas cores, o que é importante entender, além das cores que formam o nosso círculo cromático? Que as cores elas possuem uma temperatura. Elas podem ser frias ou elas podem ser quentes. E todas as cores podem ser esquentadas ou esfriadas na sua intensidade. E isso é muito importante, nunca se esqueça disso. Você pode utilizar qualquer uma das cores, desde que você saiba entender as cores que formam a sua cliente, a intensidade, o valor tonal e o subtom da sua cliente, para trabalhar escurecendo ou clareando, suavizando as cores e esquentando ou esfriando as cores. Assim você vai conseguir criar uma harmonia perfeita para sua cliente. Então vamos agora descobrir um pouco mais sobre a temperatura das cores e ver quais são as cores frias e quais são as cores quentes. Temperatura das cores. A temperatura das cores designa a capacidade que as cores têm de parecer quentes ou frias e de transmitir sentimentos ao observador. Quando dividimos o nosso disco cromático ao meio com uma linha vertical, cortando da cor amarela para a cor violeta, percebemos 2 blocos correspondentes às cores frias e às cores quentes. A temperatura da cor, ela vai depender do contexto em que essa cor está inserida. Uma mesma cor, ela vai parecer mais quente ou ela pode parecer mais fria, dependendo da combinação que ela for utilizada. Ou seja, todas as cores podem ser esquentadas ou esfriadas. Vemos aqui no círculo cromático da imagem a divisão exata. A cor fria, então ela parte do roxo até a tonalidade verde. E as cores quentes, elas partem do rosa até a tonalidade amarela. Vamos entender um pouquinho mais o que seriam as cores quentes e o que seriam as cores frias. Se observarmos o círculo cromático, vamos ver que as cores quentes são aquelas que participam da mistura de vermelho, laranja e amarelo. E elas passam um sentimento, elas passam uma sensação para quem as observa. Elas vão transmitir uma sensação de calor, de fogo, de luz do sol, sangue. Elas possuem um caráter mais vivo, mais inquieto, mais estimulante. São cores que acendem. E as cores frias são as cores que participam das misturas entre azul, verde e violeta. Já possuem um caráter mais tranquilizante, mais relaxante. Assemelhamos elas ao frio, à água, à luz da lua. Trouxe aqui, nessa imagem, a mesma modelo, usando tonalidades quentes ou usando tonalidades frias na maquiagem. Perceba como a mesma pessoa consegue trabalhar tanto com tonalidades quentes ou frias. Basta você desenvolver uma percepção e saber trabalhar o equilíbrio entre essas cores e entre os elementos da sua maquiagem.
Essa modelo, ela tem uma temperatura de pele mais fria, levemente mais rosada. Perceba que na imagem onde trabalhamos com cores mais quentes, trabalhei com cores suaves e trouxe esse aquecimento, esse poder para os lábios, trabalhando com um vermelho mais intenso, mais sangue. Os olhos, deixei um esfumado muito leve, trabalhando mais uma tonalidade de pêssego. Perceba como harmoniza muito bem com esse fundo de pele mais frio. Já do outro lado, trabalhamos com mais intensidade, colocando ponto de atenção nos olhos, deixando a boca bem apagada. Perceba que foi escolhido aqui uma tonalidade fria mais puxada por um roxinho, equilibrando com leves tonalidades mais pêssego, que seriam, a cor oposta ao roxo, aquele fundo mais laranjinha. As duas maquiagens trazem uma proposta totalmente diferente. As cores quentes, elas acendem, elas trazem essa coisa da paixão, do calor. A cor fria já traz esse ar mais sofisticado, mais frio. Então, passam sentimentos, passam sensações para quem observa. Então, você não pode simplesmente sair por aí colocando qualquer cor na maquiagem. Você precisa entender o sentimento e o contexto que está por trás para aprender a dosar, trabalhando ou com cores frias ou com cores quentes. Todo mundo pode utilizar as cores, desde que saibamos, então, a escolha das cores com inteligência. Devido a isso, o estudo da colorimetria, ele é fundamental para que nós, maquiadores, sabermos compor looks completos, cheios de harmonia, trazendo mais elegância para o nosso trabalho. Assim, conseguiremos compreender primeiro as cores que compõem a pessoa, a nossa modelo, e depois harmonizar com cores de sombra, blush, iluminador, batom, com aquele bom gosto e com sabedoria. Mas antes de aprendermos mais sobre as harmonizações das cores, como trabalhar essas harmonizações, precisamos antes compreender as propriedades das cores, que são formadas pela matiz, pela saturação e pelo valor tonal. Aqui na imagem já podemos perceber a diferença entre esses três elementos que formam as propriedades das cores. Agora vamos desmembrar e conhecer um pouco mais de cada um deles. A matiz é a tonalidade da cor, é a cor em si, aquela cor própria. Refere-se ao estado puro da cor, sem adicionar preto e branco nas cores. Então a cor pura chamamos de cor matiz. E o nosso círculo, ele é organizado por 12 matizes, ou seja, por 12 tonalidades puras de cor. Já a saturação, quando falamos na intensidade de uma cor, na saturação dessa cor, estamos falando sobre a vivacidade ou a palidez de uma cor. Está associada com a pureza da mesma. Isso se define pela quantidade de cinza que contém dentro da cor. Quanto menos cinza tiver na cor, mais saturada ela é, mais viva ela é. E quanto mais cinza tiver, mais pálida essa cor se torna. Que são as cores pastéis, elas têm mais cinza na sua composição. Então, é diferente falar de tonalidade e de intensidade. E o valor tonal é quando falamos sobre a luminosidade das cores. Então, o valor tonal ou luminosidade ou brilho são termos que se referem à claridade de uma cor. Um conceito também conhecido como claro ou escuro. Entendido de outra maneira, tem a ver com a quantidade de preto e de branco dentro da determinada cor. As cores mais claras, elas vão ter um alto valor tonal e elas refletem mais luz, enquanto uma cor de baixo valor, ela é mais escura e absorve mais luz. Podemos classificar isso numa escala de 0 a 10 em valor tonal, que seria uma escala de cinza que utilizamos para descobrir o valor tonal das cores. Assim vai facilitar o nosso entendimento. Observamos as duas imagens ali. A primeira imagem, trabalhamos com as cores, pegando o vermelho como exemplo de cor pura. De um lado direito, conseguimos adicionar branco à cor, trabalhando com alto valor tonal, ou seja, adicionamos branco dentro da cor pura, ela vai ficando mais luminosa.
Já para o lado esquerdo da tonalidade vermelho, é como se adicionarmos um pouquinho de preto e um pouquinho mais de preto e um pouquinho mais ainda, gerando um baixo valor tonal. Então, quanto mais escura a cor, mais baixo o seu valor tonal e mais a absorção de luz. Quanto mais clara a cor, maior o valor tonal e mais acesa essa cor. Mais clara se torna a cor. Ou seja, mais branco na cor e mais preto na cor, uma cor mais clara ou uma cor mais escura. Para medir então o valor tonal das cores, precisamos compará-la com essa escala de cinza. Lembra na questão de valor tonal de alto contraste, baixo contraste, médio contraste, quando comparamos isso com a beleza das modelos? É a mesma coisa. Conseguimos identificar através do valor tonal da beleza se essa pessoa fica melhor com cores mais intensas ou mais claras. Já na imagem abaixo, conseguimos ver que a mesma tonalidade de cinza, quando colocada num fundo mais escuro, ela vai gerar um alto contraste. E essa mesma tonalidade de cinza, colocada num fundo mais claro que a própria cor, ela gera um baixo contraste, porque dá menos contraste entre as cores. É assim que definimos esse tanto de contraste, se ele é alto, se ele é médio, se ele é baixo. Então, a percepção da cor ela vai variar de acordo com o fundo onde ela vai ser inserida. Depois de entender muito bem sobre as 3 propriedades da cor, a tonalidade ou a matiz, a saturação ou intensidade, o valor tonal, que é muito importante saber a diferença entre essas 3 classificações de propriedades de cor, vamos entrar agora no estudo e na harmonização das cores. Um estudo extremamente importante para que consigamos entender como construir aqueles degradês perfeitos, como equilibrar todos os elementos da maquiagem com sabedoria, transformando a nossa maquiagem numa maquiagem de classe, onde você vai observar a maquiagem pronta e o seu inconsciente vai ler aquilo com muito mais calma, mais leveza, passando mais elegância para o seu trabalho. Você pode fazer desde uma maquiagem artística até uma maquiagem bem beauty, bem embelezadora e qualquer uma dessas maquiagens ficar com uma harmonia e com uma elegância, se você souber trabalhar direito com a harmonização das cores. Então vamos entender agora as 3 principais harmonias de cores que utilizamos na maquiagem e como elas se formam. As principais harmonizações de cores que usamos na maquiagem são a harmonia monocromática, análoga, complementar e a triádica. Ou seja, a triádica é uma harmonia que utilizamos menos, mas ela é muito importante para criar um visual bem fashion e sofisticado. Vamos iniciar entendendo um pouco mais sobre cada uma dessas harmonizações. A harmonização monocromática. Observamos na imagem 3 exemplos de maquiagem onde foi trabalhado com a harmonia monocromática. Essa é a harmonia de cor mais suave de todas. Ela utiliza apenas uma cor do círculo cromático em diferentes tonalidades e intensidades dessa mesma cor. Ou seja, adicionando branco para clareá-la ou preto para escurecê-la. Trata-se de um mesmo matiz, mas com valores tonais diferentes. Como podemos ver no círculo cromático, dentro dele temos um exemplo, como se pegássemos a cor azul e fôssemos trabalhar com outras intensidades dessa tonalidade. Na primeira imagem, na primeira maquiagem, vemos uma harmonia monocromática, começando de um verde bem suave para um verde médio, para um verde mais escuro, trabalhando com a cor mais presente nos olhos. Então, criamos um degradê de esfumado monocromático com a cor pura verde. Já na imagem do meio, trabalhamos com a maquiagem toda neutra, equilibramos todos os elementos, desde a cor do batom, com as cores da sombra, a tonalidade do blush. A cor escolhida aqui foi o marrom, e trabalhamos também com diferentes intensidades dessa mesma tonalidade, trabalhando tudo com uma cor pura e com as mesmas cores em todos os elementos da maquiagem. Já na outra imagem, trabalhamos com degradê também monocromático nas sombras, também criando um degradê de um tom bem clarinho para um marrom médio e um marrom mais escuro, harmonizando com uma boca vermelha clássica. Vamos para a harmonia complementar agora.
Essa harmonia, ela é obtida através do uso de duas cores opostas no círculo cromático, criando uma combinação de alto contraste, onde uma cor vai fazer a outra parecer muito mais intensa do que ela realmente é. Assim, quando queremos criar contraste entre as cores ou entre os elementos, devemos usar o tipo de harmonia complementar. Perceba no círculo cromático como trabalhamos escolhendo duas tonalidades e elas são exatamente opostas no círculo cromático. Ou seja, podemos trabalhar com azul e laranja, com roxo e amarelo, com vermelho e verde, com azul e laranja. Então, podemos trabalhar com essa harmonização, criando esse contraste. Quando colocamos as cores próximas, elas criam alto contraste, destacando muito mais os elementos da maquiagem. Vamos ver aqui exemplos de 3 maquiagens onde fomos trabalhando com cores opostas ou complementares nas sombras. A primeira maquiagem, temos a tonalidade mais amarelada. Criamos exatamente uma harmonia complementar com a cor dos olhos da modelo. Então, não necessariamente precisamos sair colocando várias cores na maquiagem. Você pode criar uma harmonia complementar com a sombra para criar contraste com a cor dos olhos. Trabalhando com sombras mais alaranjadas ou amareladas, o olho azul ele vai ficar um azul mais vibrante. Já a maquiagem do meio, optamos por trabalhar com cores complementares no esfumado, trabalhando com a parte de baixo em violeta e a parte superior em laranja. Perceba que fica uma harmonia de alto contraste, as cores elas se contrastam e elas trazem um visual mais fashionista para a produção. A mesma coisa do outro lado, uma modelo de pele mais escura, trabalhamos com azul anil embaixo e a cor laranja na parte superior, também criando um maior contraste entre o esfumado superior e o esfumado inferior. Então, quando queremos criar contraste, utilizamos essa harmonia. Mas também, quando falamos em harmonização complementar, entendemos que quando misturamos essas duas cores complementares, estaremos, na verdade, misturando as 3 cores primárias. Devido a essa mistura das 3 cores formar a cor marrom, isso significa que ao mesmo tempo em que as cores opostas podem criar contraste, usadas próximas, quando elas forem sobrepostas ou misturadas, elas se cancelam. Então, misturar o amarelo com o roxo, por exemplo, equivale a misturar amarelo mais vermelho e azul, que são as 2 cores que formam a cor roxa. Isso acontece com todas as cores complementares. Dessa forma, fica bem mais fácil entender como utilizamos as cores para camuflar as outras cores e entender como usar os produtos corretores para camuflar as manchas ou marcas indesejadas. Vamos observar aqui na imagem, então, como as cores complementares, uma ao lado da outra, criam um contraste bem alto. Agora, quando começamos a misturar uma cor e vai entrando na outra, ela se neutraliza, formando uma mancha mais acinzentada ou mais marrom, dependendo da intensidade dessas 2 cores. Então é isso. As cores complementares, elas vão servir ou para criar contraste ou para elas se camuflarem, elas vão se cancelar. Então, quando você vai trabalhar com a parte de correção na maquiagem, vamos sempre estar falando de misturar as 3 cores primárias ou misturar as cores complementares entre elas. A harmonia análoga é a próxima harmonização que utilizamos muito nas nossas maquiagens. Ela é formada por uma cor principal e as 2 cores que estão ao seu lado no círculo cromático, formando a sequência. Muito utilizada para compor degradês perfeitos devido às cores entrarem muito bem uma nas outras. Assim, a mistura entre elas não cria um efeito acinzentado. Simplesmente, elas vão entrando uma na outra de uma maneira muito mais harmônica e homogênea. Perceba ali no círculo cromático como escolhemos a tonalidade azul e as 2 cores que estão ao seu lado. Então, sempre que criarmos uma harmonia análoga, vamos estar falando em usar 3 cores em sequência no círculo. Perceba como essas 2 propostas de maquiagem são muito diferentes, mas as 2 estamos trabalhando com cores análogas no esfumado.
A primeira imagem, na minha modelo de pele mais escura, trabalhamos o nosso esfumado superior, começando com uma tonalidade mais amarelada como base para o esfumado, entramos para um verde mais escuro, que vai se conectar com o azul do esfumado inferior. Perceba no círculo cromático como as cores elas estão análogas, elas estão em sequência. Temos os amarelos, os verdes, os azuis, o anil. Então é exatamente essa a ideia deste esfumado. Trabalhar com contraste, mas ao mesmo tempo com essa harmonia na junção das cores análogas. Na próxima imagem, na nossa segunda modelo, observamos a mesma coisa. Perceba que começamos com um fundo mais rosé, levemente pêssego alaranjado, trabalhando por um rosa mais quente e começamos a entrar para a gama dos lilás e violeta. É exatamente isso que criamos essa maquiagem. Uma harmonização análoga e juntamos ali com a roupa violeta dela, compondo uma maquiagem colorida, cheia de harmonia e bom gosto, deixando o visual, por mais artístico que seja, com elegância. Outras duas imagens que também trazem uma composição de harmonização análoga. Na primeira imagem, nessa técnica de pálpebra à luz, perceba como criamos uma harmonização análoga seguindo as cores que formam o próprio tom dos olhos. Marcamos ali alguns números dentro do círculo cromático. Então, as cores dos olhos dessa modelo são formadas pelo verde no centro, aí vai para um azul médio, para um azul mais escuro, depois entramos para um lilás e para um violeta. Isso é exatamente uma harmonização análoga, uma harmonização em sequência nesse círculo. Já na segunda imagem, a gente reproduziu a harmonização análoga dos olhos para o esfumado, trabalhando do amarelo para um verde amarelado, para um verde mais intenso e para um verde mais escuro. Trabalhando com diferenças de saturações das cores, de intensidade. Agora que você já entendeu como as cores são formadas a partir das cores primárias, depois vemos as secundárias e as terciárias, a partir do entendimento de como construirmos as harmonizações de cores, e agora que você já sabe como compor essas harmonias e já sabe quais são as harmonias mais utilizadas, vamos entender um pouco mais de como funciona o mundo da camuflagem, das correções das manchas, das olheiras, dos melasmas, como trabalhamos, com os fundos de cores para neutralizar e modificar os subtons e tapar essas manchinhas indesejadas na nossa maquiagem. Então vem aprender comigo. Na camuflagem e neutralização de manchas, devemos usar a teoria das cores complementares em parte. O que isso quer dizer, Vanessa? Que a regra de que as cores opostas se anulam, ela existe. Mas isso vai funcionar de fato se elas forem aplicadas sobre uma folha de papel em branco. Não podemos esquecer que a nossa pele possui já um tom e um subtom. E é isso que vai interferir na cor aplicada sobre ela. Para camuflar uma área com uma pigmentação diferente da cor da pele, vamos pensar apenas se essa mancha ela é quente ou ela é fria em comparação com a cor da nossa pele. Não importa se a olheira é mais azulada ou arroxeada, ela sempre vai ser mais escura e esfriada. Por isso, usamos pigmentos mais quentes para compensar e tirar a frieza dessa área e devolver o tom e o subtom natural da pele. Nenhuma mancha vai ser totalmente vermelha ou totalmente roxa ou marrom. Elas são avermelhadas, arroxeadas ou amarronzadas. Por exemplo, se a espinha ela estiver mais avermelhada, você poderá usar um corretivo mais frio para neutralizar e vai escolher a intensidade desse corretivo, dessa cor, de acordo com a intensidade da cor da mancha. Se for uma cor de mancha mais escura, mais intensa, você vai trabalhar com um corretivo mais frio, mais intenso. Se for uma mancha mais suave, você vai escolher um corretivo mais frio com uma cor menos intensa. Agora vamos entender um pouquinho mais de como funciona então essa neutralização. Trouxe para vocês algumas imagens de algumas cores que utilizamos para fazer as correções. Nem sempre precisamos utilizar corretivos coloridos para fazer neutralização. Já temos no mercado produtos com uma maior cobertura que já
acabam apagando algumas manchinhas da pele. Mas quando queremos construir uma pele com um acabamento mais natural, nem sempre vamos poder sair colocando muita cobertura para tapar manchas. E entender sobre essas cores e como misturar elas nos nossos produtos e modificar a tonalidade e o subtom deles vai ajudar muito a você tapar manchinhas, espinhas, sardinhas, melasmas de uma maneira mais natural, sem precisar sair utilizando produtos com uma super cobertura. Os produtos, gente, os corretores mais amarelados, não necessariamente que precisa ser um amarelo puro. Você vai trabalhar com pinguinho do amarelo, deixando o seu produto mais amarelado, e eles vão fazer o quê? Eles vão corrigir as manchas mais arroxeadas e eles vão esquentar também bases mais frias. Então, podemos utilizar esse amarelo em manchas mais arroxeadas, uma olheira mais arroxeada, um hematoma mais arroxeado. Podemos pegar os produtos que já temos, acrescentar amarelo para esquentar esse produto e neutralizar essa mancha mais fria. Já os corretivos mais coral ou alaranjados, eles vão corrigir as manchas mais azuladas. Por quê? Porque o laranja, né, que forma o coral, ele é a cor oposta ao azul. Então, sobrepostos, eles vão se cancelar. Mas não necessariamente precisamos usar o laranja puro. Poderemos trabalhar com fundos alaranjados nos nossos produtos, misturando um pouquinho de laranja ou de vermelho com amarelo, que forma o laranja, nos nossos produtos de correção, trabalhando de uma maneira que vamos esquentar um pouco essa mancha fria azulada, camuflando com ela, ou trabalhando com marrons mais frios. Temos algumas manchas marrons frias na pele, alguns melasmas também mais frios. Colocando um pouquinho de corretivo alaranjado ou coral, estaremos esquentando esse fundo marrom, também neutralizando esse tipo de mancha. Já o corretivo lilás, ele é um corretivo frio, ele vai corrigir manchas mais amareladas, ou seja, manchas mais quentes. E ele vai também ajudar a neutralizar uma base muito quente. Por exemplo, se você tiver uma base muito quente, muito amarelada, e você não tem outra base mais fria, você pode acrescentar um pouquinho de lilás, e esse tom lilás ele vai esfriar aquela coisa mais amarelada da sua base, deixando o fundo dela mais neutralizado. Já os corretivos mais esverdeados, que também são corretivos mais frios, eles vão corrigir pontos mais avermelhados, porque o verde é a cor oposta ao vermelho. E também você pode usar a tonalidade esverdeada nos seus produtos para que você consiga trazer aquele tom mais oliva para suas bases mais quentes, tá? E existem também algumas bases frias, com as pessoas de subtons frios levemente olivas. Então, sempre você pode pegar um pouquinho do verde ou o que forma o verde? A mistura do azul com o amarelo. Então, se você não tiver um corretor verde, você pode pegar um pouquinho de azul, bem pouquinho, mais correção de corretivo amarelo, misturar formando um corretor verde, misturando ele na sua base ou no seu corretivo de camuflagem, tá? Agora, do outro lado, preciso que vocês entendam um ponto muito importante. Quando ensinei a vocês sobre valor tonal, também podemos perceber que 3 cores que utilizamos muito para fazer a neutralização e a intensidade das cores, elas têm valor tonais diferentes e precisamos entender isso. Por quê? Quando misturamos branco a qualquer base ou qualquer um desses corretores, vamos estar ajustando a luminosidade das cores. Então, uma coisa muito escura, né? Ou um amarelo muito puro, se eu botar um pouquinho de branco, eu vou estar dando mais luminosidade, clareando essa cor. Já a tonalidade azul, olhando o valor tonal da tonalidade azul pura, ela é uma cor fria, super escurecedora. Ela cria um contraste muito alto de valor tonal. Ela vai escurecer cada vez mais a mistura das cores. Então, quando a gente vai utilizar o corretor azul, a gente tem que tomar muito cuidado para usar bem pouquinho, porque senão ele acaba escurecendo muito. Por que quando comparamos, por exemplo, 2 bases da mesma tonalidade, vamos pegar uma base NC20 da MAC e uma NW da MAC, que é uma temperatura fria e uma temperatura quente. Qual vai ser a mais escura das duas? Se elas têm o mesmo número.
Provavelmente a NW, que seria a temperatura fria. Por quê? Porque as cores frias, elas têm mais pigmento azul do que as cores quentes. Então, isso já diz que a cor fria, ela se torna um pouquinho mais escura do que a cor quente. Já o pigmento amarelo, que é o oposto ao pigmento azul, ele é uma cor quente que serve como uma cor clareadora. Ele vai clarear a mistura das cores. Então, quando a gente quer clarear um pouco mais essa mistura, a gente adiciona mais amarelo nas cores. E quando a gente quer escurecer, a gente adiciona um pouquinho mais de azul e o vermelho vai neutralizando e vai compondo, né? Ou deixando a base mais quente ou mais fria. Então é importante entender que cores amareladas, elas clareiam, cores escuras são cores escurecedoras e o branco ajusta a luminosidade. E o preto também vai ajustar a luminosidade, mas escurecendo as cores. Vamos observar aqui 3 exemplos de manchas que encontramos muito nas nossas clientes quando vamos criar as maquiagens. Na primeira imagem, no caso de manchas de acne mais avermelhadas, devemos, antes de aplicar a base, aplicar um pouco de corretor de fundo esverdeado, neutralizando essas cores avermelhadas. Ou seja, podemos pegar uma camuflagem da Maquet ou da Creolan, ou até mesmo uma tonalidade de base, misturar um pouquinho de corretor verde nesse produto, camuflar os pontinhos mais avermelhados, ou seja, vamos estar neutralizando, emparelhando essa cor avermelhada com a tonalidade natural da pele. Não posso sair por aí colocando um verde puro ali em cima. Não. Perceba como a cor da pele dessa foto, ela tem uma tonalidade clara. Então, vamos utilizar um corretor claro, levemente esverdeado. Assim, a gente vai começar neutralizando o vermelho, para depois vir com a nossa base e deixar tudo bem homogêneo. A mesma coisa na parte de baixo. Já no caso de manchas de melasmas, que são mais amarronzadas, e perceba como é um marrom quente em comparação com a tonalidade da pele, devemos utilizar um corretor de fundo lilás. Por quê? Precisamos esfriar esse quente para neutralizar e equilibrar com a cor da pele dessa modelo. Então, assim, com o corretivo lilás, esfriamos as áreas quentes antes de aplicar a base. Já na terceira imagem, no caso de olheiras mais azuladas como estas, devemos usar corretores de fundo mais coral, porque o azul no fundo da olheira, ele é mais frio. No que a gente coloca uma tonalidade de coral de uma intensidade baixa, a gente acaba emparelhando o subtom e esquentando essa tonalidade, deixando a tonalidade mais neutralizada. Depois de aprender, então, como trabalhar com os corretores, como construir a harmonização das cores com inteligência e a propriedade das cores e quais são as cores que compõem o círculo cromático, eu aposto que isso trouxe uma paz para você e você conseguiu entender com muito mais facilidade um pouquinho mais sobre o estudo das cores. Então, você como um maquiador profissional e como um maquiador de classe, precisa treinar cada vez mais o seu olhar e treinar muito a mistura das cores dos seus produtos, fazer exercícios misturando e trabalhar com modelos que tenham esses tipos de manchas para que você aprenda na prática a fazer esse tipo de neutralização. Quanto mais treinarmos, quanto mais praticarmos, mais essa teoria vai ficar fácil de entender e de colocar ela em prática. Quanto mais olharmos para as cores, mais sensibilizamos o nosso olhar a elas e mais fácil fica de construir degradês perfeitos, harmonizar a maquiagem como um todo, harmonizar a maquiagem com o look, saber indicar o que é melhor para a sua cliente, o que vai valorizar a beleza dela e como neutralizar as manchas indesejadas. Então, o estudo da cor, ele é um dos estudos mais importantes para que consigamos nos tornar profissionais completos, com autoridade, com muito mais sabedoria e propriedade. Se você é um professor de maquiagem, você precisa entender de vez como as cores funcionam. Você vai ganhar maior liberdade na criação das suas maquiagens, trazendo muito mais criatividade para as suas produções. Então, vamos agora conhecer um pouquinho na prática como você pode utilizar os corretores e as cores primárias para modificar as tonalidades e os subtons das suas bases, os seus corretivos, como transformar uma base mais quente, uma base mais fria ou mais neutra,
como pegar os seus produtos e transformar eles em corretores mais esverdeados, ou mais lilás, ou mais coral. Então vem comigo e vamos fazer alguns exercícios na prática.